Bom dia, povo de Deus, igreja abençoada do Senhor. Mais um dia estou aqui para falar da palavra do Senhor, a palavra que cura, que salva e que liberta. E hoje a palavra está no livro de Efésios, capítulo 2, verso 1. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: Ele lhes deu vida. Jesus Cristo, Deus, nos deu vida. Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. A palavra do Senhor, ela já nos revela que Jesus Cristo, ele nos deu vida. Quando? Quando a gente estava mortos em nossas transgressões e em nossos pecados. O amor de Deus é tão grande por nós que ele não espera o ser humano se afastar do pecado, se afastar das suas transgressões. Ele dá vida ao ser humano. O ser humano, no pecado, nas transgressões, ele dá vida ao ser humano. É ele que nos dá vida. É ele que vem até nós. Mesmo todos nós debaixo de desobediência, debaixo do pecado e debaixo das transgressões, como aqui está dizendo a palavra. Mas a palavra é muito clara. Foi ele que deu vida. Foi ele que quis assim. Então é ele que nos escolhe. É ele que quer nos dar vida. A gente não estamos nem sabendo, nem compreendendo, nem entendendo. Porque quando a gente estamos debaixo do pecado e debaixo das transgressões, a gente não temos esse entendimento de Deus. Esse entendimento de Deus só pode vir depois que ele nos dá vida. Aí sim. Aí a nossa mente, ela se abre de uma forma diferente para enxergar e acreditar nas coisas de Deus. Mas a palavra diz, ele lhes deu vida. Quando? Quando foi que ele nos deu essa vida? Quando a gente estava debaixo das nossas transgressões e dos nossos pecados. Ele veio até nós e nos deu vida. Igreja, para que a gente possa entender melhor o que vida é essa que ele nos dá? O que é que ele nos dá? Mesmo a gente estando na ignorância, na desobediência, debaixo do pecado e das transgressões, como a palavra está dizendo, a gente vamos para o versículo 8. No mesmo capítulo 2, para o verso 8, para que a gente possa entender, compreender qual é essa vida que ele nos dá. Mesmo a gente estando debaixo de transgressões e de pecado. Ele não espera o ser humano dizer, eu quero Cristo. Não, hoje eu resolvi a querer Deus. Hoje eu resolvi sair debaixo das transgressões e do pecado. Hoje eu resolvi a não querer mais pecar. Ele não espera que o ser humano, que o homem, que a mulher deseje, tenha esse desejo. E por que ele não espera que nós venhamos ter esse desejo? Por que será? Porque o ser humano, natural, comum, jamais ele vai querer, ele vai desejar se afastar do pecado e se afastar das transgressões. Porque é o próprio Deus que vem até cada um de nós e nos dá vida, e nos dá algo grandioso para que a gente possa sentir esse desejo. Para que a gente possa sentir essa vontade de nos afastar do pecado e das transgressões. É por isso que a palavra diz que ele nos deu vida. Quando? Quando a gente estava no pecado, mortos espiritualmente. Quando a gente estava mortos em suas transgressões e pecado. A gente vivia morto nas transgressões e no pecado. E mesmo assim ele nos deu vida. E para que a gente possa ter um entendimento melhor, no verso 8 diz assim, igreja. Presta atenção, povo de Deus, igreja abençoada do Senhor. O que é que diz no verso 8 e no verso 9? Aí a palavra diz assim, pela graça. Porque pela graça vocês são salvos. Mediante a fé. E isto não vem de vocês, é um dom de Deus. O que é que a palavra está nos dizendo? Ele nos deu vida. Quando a gente estava mortos, em nossas transgressões e em nossos pecados. E é pela graça que nós somos salvos. É pela graça de Deus.
O homem, a mulher, o ser humano não deseja Deus. O nosso corpo, a nossa natureza carnal, ela não deseja Deus. Mas Deus nos dá essa graça. Ele nos dá essa graça com essa porção de fé. E naquele momento que a gente recebemos esta graça, aí há um novo pensamento. Um pensamento, um desejo, uma vontade de querer Deus. Um desejo de querer escutar a palavra de Deus. Um desejo de amar Deus. Porque pela graça, vocês são salvos. Mediante a fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Isso não vem do ser humano. Isso não vem do homem, isso não vem da mulher. Esse desejo, essa vontade de querer conhecer a verdade, de querer conhecer Cristo, de querer conhecer o poder de Deus, que o poder de Deus é Jesus Cristo, de querer conhecer a palavra da verdade, como a própria palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando a gente começa a conhecer as verdades de Cristo, as verdades que vêm do alto, existe uma mudança de vida no ser humano. E essa mudança começou por causa da graça de Deus. E essa graça é Ele que nos dá. Mesmo a gente debaixo de rebeldia, do pecado, das transgressões, mortos espiritualmente. Porque quando a gente não temos a graça do Pai, quando a gente não temos o Espírito Santo do Senhor, quando a gente não temos o entendimento de Deus, quando a gente não aceita Jesus Cristo como nosso único Salvador, quando a gente não aceita Jesus Cristo através da sua grandiosa graça, da sua maravilhosa graça, a palavra diz que nós estamos mortos em nossas transgressões e em nossos pecados. Mas esse desejo de viver, esse desejo de querer Cristo, esse desejo de querer conhecer a palavra, esse desejo de querer Jesus, esse desejo de querer Deus, esse desejo de amar Deus, é o próprio Deus que nos dá. A palavra é muito clara. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é um dom de Deus. É Deus que quer assim. É Deus que nos escolhe. Mesmo todos nós debaixo de transgressões e pecado, Ele nos quer, Ele nos ama. E quando Ele derrama a sua graça na vida do homem, na vida de uma mulher, não importa quem ele seja, existe mudança de vida. Porque a graça de Deus alcançou esse ser humano, alcançou este homem, alcançou esta mulher. E existe mudança de vida. E esta graça, ela vem com a fé. Esta fé, ela vai aumentando ao passar dos tempos, ao passar dos anos, porque nós vamos escutando a palavra, nós vamos compreendendo a palavra, e a própria palavra diz que a nossa fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? O Evangelho, a palavra do Senhor. Então, como é necessário a gente pregar a palavra do Senhor? Como é necessário a gente falar do amor de Cristo? Como é necessário a gente falar de Deus? Porque é através da palavra que muitos vêm ouvir e venham aceitar o Evangelho. Porque a palavra diz, o próprio Paulo falando, ele fala assim, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Então a palavra, ela vai ser plantada no coração de muitos, mas o crescimento, mas a graça só vai chegar naquele ser humano quando for da vontade de Deus, permissão de Deus. Porque a palavra é muito clara, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Podemos fazer qualquer coisa, mas a graça, ela só pode ser dada por Deus. E quando Deus derrama essa graça na vida de um ser humano, na vida de um homem, na vida de uma mulher, é impossível não haver mudança de vida. É impossível não haver transformação, porque a graça de Deus, ela é poderosa na vida de todos nós que recebemos esta graça. Mesmo debaixo de aflições, de tribulações, de perdas, a gente nunca mais se volta para trás. O amor que temos por Cristo é grandioso. Por quê? Porque Ele nos amou e Ele nos deu vida quando a gente estava mortos em nossas transgressões e em nossos pecados. Foi Ele que nos deu vida. Eu não procurei a vida, nós não procuramos a vida, mas Ele nos deu essa vida através da sua graça, através do seu amor, através da sua misericórdia. E no verso 9, igreja abençoada do Senhor, povo de Deus, diz assim, não de obras, para que ninguém venha
se gloriar. E não é por obras. Não importa o que eu fiz e não importa o que eu continue fazendo. Eu não posso me gloriar. Ninguém pode se gloriar. Porque essa graça, ele dá a quem ele quer. E ele escolhe quem ele quer. É pela graça. Pela graça sois salvo. Então, igreja, quando a palavra do Senhor, povo de Deus, quando a palavra do Senhor chegar até você, peça a Deus, clame ao Senhor. Senhor, abra meu coração, derrama a tua graça sobre a minha vida. Porque, igreja, depois que recebemos a graça do Senhor, depois que recebemos o amor do Senhor, a palavra diz, e ele lhes deu vida. Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, a graça do Senhor é vida. E quem tem a graça do Senhor tem o Espírito Santo de Deus. E quem tem o Espírito Santo de Deus já tem. Não é que vai ter, tem a vida em si próprio. Pode ter certeza, povo de Deus. Quem tem a graça de Deus tem o Espírito Santo. Porque foi recebido por Deus. Foi Ele que deu. E isso não vem de obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. Para que ninguém se ache melhor do que ninguém. É algo que Deus nos dá. É Ele que dá. Para quê? Para que ninguém se glorie. Para que ninguém se ache melhor do que ninguém. Estamos salvos pela graça do Senhor. Esta porção de fé que chega até nós para que a gente começamos a crer, foi Deus que nos deu. E como a gente começa a amar e querer a sua palavra, e querer viver em comunhão com Ele, e querer ter um relacionamento com Deus, essa fé, ela vai aumentando, ela vai crescendo dia após dia. E a palavra é muito clara, não de obras, para que ninguém se glorie. Não importa o que venhamos fazer, mas isso não nos leva para a salvação. Quem nos dá a salvação é Deus, pela sua graça, e é de graça. Ele nos dá de graça a sua graça, por causa do seu grande amor, por causa da sua grande misericórdia. Ele nos deu vida quando a gente estava mortos. Mortos aonde? Em nossos pecados, em nossos delitos e em nossas transgressões. Assim a palavra do Senhor nos ensina. Podemos fazer o que for. É bom, é maravilhoso. Porque quando a gente conhecemos a palavra da verdade, porque quando a gente conhece Cristo, porque quando a gente recebe esta graça, as nossas atitudes, a nossa maneira de viver, nós perdoamos mais, nós amamos mais. Por quê? Porque a graça do Pai está em nós. O amor de Deus mora e habita em nós. E isso vai nos transformando aos poucos. Isso vai tendo mudança aos poucos. Por isso que é impossível um ser humano que recebe a graça do Senhor não haver mudança. Existe mudança em todos aqueles que recebem a graça, que recebem o amor de Deus, que recebem a vida. Existe mudança. Eu creio, eu acredito na palavra do Senhor. Por isso eu falo da palavra do Senhor, porque eu acredito. Todos aqueles que ouvem a palavra do Evangelho, crê na palavra do Evangelho, crê em Jesus Cristo, crê em Deus, crê no seu sacrifício. Existe mudança nesse ser humano. E é tão necessário se falar do amor de Deus, para que todos possam ouvir. E ali, o Espírito Santo do Senhor transformar a vida daqueles que recebem a graça, de graça. E quem dá essa graça? O próprio Deus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é um dom de Deus. É Deus que nos dá de graça. E a palavra continua dizendo, não de obras para que ninguém se glorie. Não é através de obras, não é através do que nós fazemos, mas sim através do poder de Deus na vida de cada um de nós. Tome posse da palavra, povo de Deus, igreja abençoada do Senhor. Receba a palavra de Deus. Peça a Deus, clame ao Senhor, para que a sua graça seja derramada sobre cada um de nós. E esta graça em nós, a palavra diz que é vida. E Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. A vida chegou até nós, quando Ele derramou a sua graça, quando Ele nos deu a sua vida. Vida eterna para todos nós. Foi isso que Jesus Cristo veio fazer nesta terra. Quando Ele disse, está feito, está pronto,
Ali ele estava derramando o seu sangue para que todos aqueles que crêem verdadeiramente tenham a vida eterna e recebem esta graça gratuitamente. A graça da vida eterna, a graça do poder de Deus. E a partir desse momento existe transformação na vida de todos que recebem vida, mesmo estando nos pecados, nas transgressões e nos delitos. É assim que a palavra do Senhor nos ensina. Receba esta palavra, povo de Deus, igreja abençoada do Senhor. Coloque essas palavras dentro do seu coração. E agradeça porque Jesus Cristo veio, morreu naquela cruz para nos salvar. Amém, igreja abençoada do Senhor. Glórias a Deus por tudo.